amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o V-Shape, né, o padrão do corpo em V, que é um padrão que muitas pessoas que treinam buscam, né, por questões estéticas. Então, o que seria, né, esse padrão em V? Então, basicamente seria, né, um corpo pensando na região superior do corpo, seguindo essa proporção aqui, tá? Então seria um V, né? Então o que seria aqui, ó? A parte de cima seria o ombro, tá? Então essa parte aqui de cima, ombro. Essa parte do V, que seria o dorsal, o meio do V seria o dorsal, ombro, dorsal, e aqui embaixo seria a cintura. Então quando a gente pega esse padrão, né, de V-shape, esse padrão de V-shape, não sei se está dando para ver legal aí, tá? A gente teria, né, os ombros mais largos, a expansão do dorsal e a linha de cintura mais fina, né? Então, por exemplo, se você pega, né, vou dar um exemplo aqui, se você tem algum aluno que, por exemplo, estou fazendo de forma simbólica aqui, tá? Só para a gente entender. Se você pega um aluno que, por exemplo, ele é mais linear e mais retilíneo, né, qual seria a ideia? Né? O que a gente teria que fazer, né, para atingir, né, esse padrão em V? Então, o seu aluno, por exemplo, ele é um aluno mais retilíneo. E a nossa ideia, né, é trazer esse cara do retilíneo mais pro V, tá? Obviamente que isso aqui tem muita questão de genética também, tá? Tem pessoas que têm uma predisposição maior de desenvolver o dorsal e já vai apresentar essa característica de um corpo mais em V, tá? Outras pessoas não, outras pessoas vão ser mais retilíneas. Mas o que a gente poderia tentar, né, fazer com o treinamento para tentar, né, atingir? Então a gente tentaria, né, mudar esse padrão do retilíneo para um padrão mais em V. Então se você pega um cara mais retilíneo, o que você teria que pensar? Em aumentar, né, por exemplo, a largura do ombro, né, então enfatizar mais a parte do deltoide, por exemplo, enfatizar também, por exemplo, né, a expansão do dorsal através das puxadas e remadas, por exemplo, né, e também manter, né, um BF, né, um body fat mais baixo para ter essa linha de cintura um pouquinho mais fina, tá? Agora, uma coisa também que a gente tem que entender, né, que apesar da gente observar esses padrões estéticos que a gente vê hoje em dia na rede social, que a gente vê no YouTube, nem todas as pessoas vão conseguir ficar com a estética, né, desses atletas, dessas pessoas que têm, né, um padrão físico mais desenvolvido, tá? Por quê? Porque também existe, como eu disse, essa questão genética. Então cada pessoa tem um biotipo ali, né? Cada pessoa tem uma estrutura física. Cada pessoa também vai ter uma genética que vai favorecer, às vezes, o desenvolvimento de alguma região. Tá? Então, existem pessoas que você observa que já são mais largas, né, naturalmente, ali a parte do dorsal e tal, já apresentam um ombro mais largo, e outras pessoas, por questão de estrutura óssea, são um pouco mais retilíneas. Tá? Então, essa questão da estrutura óssea, ela já influencia muito, né, nessa estrutura física da pessoa. Se ela vai ter um ombro mais largo, se ela vai ter, às vezes, um dorsal mais largo também, por exemplo, até a mesma questão do quadril. Existem pessoas que têm o quadril mais largo, outras pessoas que têm o quadril um pouquinho mais fino, né? Então, algumas questões físicas, né, estruturais, já facilitam o desenvolvimento desse corpo mais estético. Mas o que você tem que fazer, né, se você pega, por exemplo, um aluno que é mais retilíneo, né, que não tem essas expansões, é você trabalhar com mais volume de desenvolvimento nessas regiões, como por exemplo enfatizar o dorsal, enfatizar o deltoide, para tentar explorar ao máximo a genética dele, ver até onde ele consegue desenvolver. E nas regiões que ele já tem um pouco mais de desenvolvimento, manter ali um volume de manutenção. Então manter através de um volume mais baixo as regiões que ele já apresentam algum bom desenvolvimento, por exemplo, e aumentar o volume, né, priorizar as regiões que você precisa desenvolver, tá bom? Mas basicamente seria isso aqui, né? O V-shape seria isso aqui, um ombro, né, a largura dos ombros maiores, né, dorsal expandido e a linha de cintura ali mais fina, né? E aí precisa também, né, de um BF, né, um body fat mais baixo, tá bom? Grande abraço aí para todos.